é importante nós destacarmos que todo o trabalho de comunicação comunitária é um trabalho que tem um fundamento teórico, um fundamento em conceitos. Com este, particularmente, não é diferente. O Viagem do Saber, ele procurou passar para os alunos, ele procurou fazer com que os alunos refletissem em alguns conceitos que são básicos relacionados à comunicação comunitária. É claro que, se nós formos falar em termos de origem, nós temos que buscar lá o conceito de sociedade, o conceito de comunidade, e foi o que nós fizemos. Os alunos realmente pensaram, refletiram, estudaram sobre esse conceito. O que é, afinal, a comunidade? E nós fomos tomar lá em Ferdinand Tönnies ainda, quando ele falava de Gemeinschaft, ou seja, de comunidade, e ele cunhou esse conceito de uma forma dicotômica, ou seja, separando, distinguindo bastante a comunidade da sociedade. Aonde quer que os seres humanos estejam ligados de forma orgânica pela vontade e se afirmem reciprocamente, encontra-se alguma espécie de comunidade, seja com uma relação de implicação entre as diferentes formas, seja com a mais recente, guardando uma relativa independência da anterior. Ferdinand Tönnies. Um trabalho como esse, um trabalho de comunicação comunitária, sempre vai ser um trabalho que vai causar uma intervenção na comunidade. Por mais que a gente não queira, sempre vai haver uma intervenção. É um trabalho de intervenção. A educomunicação em si, ela é um campo teórico que, com certeza, ela tem uma intervenção direta na sociedade. Ela propõe exatamente isso, criar cidadãos críticos, conscientes, através da unidade entre esses dois campos teóricos muito interessantes, muito dispersos, assim, intensos até, que é a comunicação e a educação. São campos que certamente colaboram com a formação do cidadão. São pessoas de fora da comunidade que vão entrar na comunidade, que vão levar algo para a comunidade. O que vai distinguir se é realmente uma intervenção de comunicação comunitária é a forma como isso vai se dar. E é o que nós procuramos fazer. Nós procuramos seguir passos muito bem planejados, a fim de que nós pudéssemos realmente dizer que estávamos fazendo ali um trabalho de comunicação comunitária, um trabalho participativo e com conhecimento da comunidade. Então, a intervenção ela não pode se dar aleatoriamente ou de uma maneira impositiva. É isso que eu chamo de arrogância comunicativa. Então, quando o nosso grupo se dispôs a ir produzir uma atividade como essa, que foi a de juntar livros, favorecer que crianças mais necessitadas de uma localidade aqui do interior do Amazonas pudessem ter acesso à leitura, automaticamente ela está interferindo na sociedade, ela está colaborando de alguma forma com o crescimento crítico e cidadão daquelas crianças. Então, não deixa de ser, com certeza, uma proposta comunicativa. É preciso que haja uma interlocução entre o aluno e a comunidade no plano real. Então, o campo da comunicação comunitária é um campo de intervenção, mas a forma como essa intervenção vai se dar é que vai determinar se de fato está havendo comunicação comunitária ou não. No caso específico do Viagem do Saber, a nossa primeira preocupação foi em fundamentar teoricamente um projeto de comunicação comunitária, o que ele de fato é. E por incrível que pareça, ele não inicia na disciplina comunicação comunitária, mas na disciplina de assessoria de imprensa, especificamente na parte em que se estuda campanha. A campanha interna, a campanha que mobiliza uma associação, uma empresa, uma organização social.
No nosso caso, nós tínhamos ali como uma grande vantagem, no caso do Viagem do Saber, nós tivemos como uma grande vantagem uma pessoa, uma acadêmica dentro da sala de aula que tinha um contato com uma comunidade. Em 2012, eu fiz parte do projeto Mais Educação, né, aqui na Escola José da Luz. O projeto ele trabalha o reforço escolar dos alunos que os professores percebem que não estão conseguindo acompanhar a turma. Eu fazia parte do letramento, que é a parte do português. Daí eu percebia que alunos do terceiro ano, por volta deles têm média 8 anos, não conseguiam fazer uma leitura de um texto curto. Até mesmo alunos não conseguiam acompanhar, conhecer as vogais, as consoantes, e aquilo me incomodava um pouco. Daí o espaço, faltava espaço, nós desenvolvemos o projeto, um espaço improvisado que é tido na escola como refeitório. Ainda em assessoria de imprensa, os alunos desenvolveram uma grande campanha de captação de livros. E o livro, ele não chegou por acaso. Ele foi ao encontro do ambiente escolar. Ele está coadunado com o ambiente escolar. Ele está afim, ele está harmonizado. E especialmente na escola que recebeu a biblioteca do Viagem do Saber, é muito curioso a gente notar que ali é um ambiente em que as crianças, que os alunos já estão envolvidos com atividades culturais, com a atividade do violão, da fanfarra, da capoeira. Então, alunos que realmente têm um trabalho de transversalidade escolar muito interessante, voltado para a cultura. E o que faltava ali era exatamente o livro. Um belo dia, o telefone toca e a gente fica sabendo que a Escola José da Luz foi, digamos, agraciada com esse projeto que traria para a nossa escola uma biblioteca. Claro, naquele momento a alegria foi total, assim, né? Porque dentro dessa chegada, nós estávamos acreditando que, naquele momento, que tudo aquilo que foi sonho um dia poderia se tornar realidade. O grande problema era o espaço, não tinha espaço. E corre daqui, corre dali. Transformamos um cantinho, um local bonito, saudável. O primeiro passo da campanha, evidentemente, foi o da identidade visual, e que foi muito bem composta. E depois dessa identidade visual toda formatada, foram distribuídos centenas e centenas de cartazes, não só na Faculdade Marta Falcão, mas em outras universidades, em outras faculdades de comunicação social, receberam, e os telefonemas não pararam. Foram 6 meses de muita doação, de muitos telefonemas, de muita procura por doação de livros. A primeira viagem, ela foi uma viagem de muito trabalho. Foi uma viagem que durou um dia inteiro de muito trabalho realmente, mas que contou com a alegria dos acadêmicos, a alegria de todas as pessoas também que nos receberam lá na escola. E foi muito produtivo, foi muito prazeroso, porque nós conseguimos, apesar de tudo, de não ficar algo completamente finalizado, mas nós conseguimos arrumar, com a ajuda de muitos voluntários, tudo, uma boa parte ou a grande parte da biblioteca. Na realidade, foi bem desafiador, porque para uma turma que todos são de Manaus, um projeto pioneiro, eles aceitarem participar desse projeto que seria introduzido em Manacapuru, sendo que como que nós íamos montar sem recurso? Então a turma decidiu abraçar, sem medir esforços, todos de forma dividida, montando equipes, conseguiram obter o êxito de hoje. Nós temos a biblioteca
viagem da inauguração foi um acontecimento cheio de gratas surpresas, tanto da nossa parte quanto da parte da comunidade escolar que nos recebeu ali. Então, nós tivemos ali a presença de autoridades que de praxe, autoridades da educação municipal, que se fizeram representar ali, enfim. Mas a nossa maior surpresa e o nosso maior interesse, os nossos olhos naquele momento estavam mais voltados para as crianças do que propriamente para as autoridades. Porque era uma biblioteca que vinha ao encontro de um sonho. Então, foi muito gratificante ver aquelas crianças entrando em contato com aqueles livros, se surpreendendo com aquele ambiente bem montado, aquele ambiente confortável, de forma que fica a lição de que a comunicação comunitária é uma comunicação da comunidade, com a comunidade, para a comunidade. O objetivo desse projeto do Viagem pelo Saber é realmente a gente construir, a partir de um processo participativo, né, alunos, professores e comunidade, um ambiente onde as crianças e jovens tenham à sua disposição para poder estudar, para poder ler. A gente sabe que vive numa realidade que nem sempre as escolas dispõem de bibliotecas, né, e de outros recursos que auxiliem o ensino e a aprendizagem. Então, um dos frutos desse projeto, o primeiro fruto, foi a concepção de uma biblioteca. Eles vêm não para fazer aquela leitura obrigatória, como é na sala de aula. Usamos o livro didático, marcamos aquela leitura e a criança tem que fazer aquela leitura e interpretar. Na biblioteca não, ele tem a livre escolha. E é isso que nós vamos trabalhar no ano de 2003. Biblioteca. Ele não vai parar por aqui. Tenho certeza de que existe muito que a gente auxiliar, né, e prestar serviços à comunidade. Porque o conhecimento não tem preço, né, não tem hora, né, não tem consequência. O conhecimento é o grande, digamos assim, é a grande conquista do ser humano que ninguém pode lhe roubar, ninguém pode lhe tirar. O aluno que lê muito, ele amplia o seu vocabulário, ele tem mais facilidade na escrita, ele tem mais facilidade para apresentar os trabalhos orais na sala de aula, ele fica mais, digamos assim, desinibido. A facilidade facilita muito para a oralidade. A comunicação, o trabalho do jornalista, ele não é só um trabalho para estar atrás das câmeras, para divulgar notícias, informações, mas ele também tem esse conteúdo educativo, esse conteúdo formativo de uma sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente, olhando assim o campo da educação, não deixa de com certeza, perceber que na educação existe também esse contexto de formação. Ou seja, tanto o profissional que se especializa na comunicação quanto aquele que se especializa na educação tem em comum essa característica de ajudar, de contribuir com a sociedade, com a formação crítica do cidadão. O município de Manacapuru, que recebeu toda essa estrutura, né, a gente participou apenas, né, dos detalhes finais, mas toda a logística foi conduzida pela equipe e a gente agradece, né, por esse esforço. Não foi medido forças para chegar no dia 7 de dezembro e de encerrar a placa ali fora, né, como inaugurada a biblioteca da Escola Municipal José da Luz. As largatas mais é conversar quanto mimosa arruma o cabelo delas. As largatas têm braço muito curto e não consegue arrumar o próprio cabelo.